Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais uma entrevista nessa série aí do nosso projeto Bom Senso Brasil. Hoje nós estamos aí com o Newton César, vice-presidente da Associação Comercial do Sorocaba. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Aí nós vamos trabalhar hoje aí, dar uma olhada nessa questão do comércio, da área comercial, também da questão de empreendedorismo. Vamos trabalhar um pouco o que é esse empreendedorismo, o que precisamos empreender para que esse Brasil, em 30 anos, consiga aí ser um país desenvolvido. Que nós somos sempre um país em desenvolvimento, né? Nunca chegamos ao desenvolvido. E essa é a ideia, que a gente comece a colocar coisas em práticas e cheguemos realmente a um patamar diferente dentro aí desse panorama mundial. De início, gostaria aí que o senhor colocasse questão hoje, como que está o comércio, como que está a área de empreendedorismo, principalmente também nessa área comercial, como que está a área comercial hoje no Brasil? É um prazer estar aqui com vocês para discutirmos temas tão importantes que reverberam para toda a população, para todo o país. O comércio vem sofrendo muito nos últimos tempos, principalmente pela alta carga tributária que existe no Brasil, pela baixa qualificação dos empregados e principalmente pelo fato do governo não ter condições de administrar de maneira correta as suas contas e com isso os gastos públicos são muito altos, infelizmente em todos os níveis, seja municipal, estadual ou federal, os governos não têm dinheiro para investir. Então, praticamente todo o dinheiro hoje que é arrecadado no Brasil, ele é gasto com o consumo, através das suas despesas correntes e através do funcionalismo. Então, falta muito incentivo para o comércio. A carga tributária é altíssima, é um dos grandes impedimentos, e nós precisamos de incentivos. Por exemplo, precisamos de dinheiro a custo mais baixo. O comércio precisa de investimentos constantes. E, infelizmente, não há dinheiro barato hoje disponível para o comércio. Então, esta é uma das grandes lutas da associação e do sistema associativismo do Brasil para que haja, principalmente para o micro e o pequeno empreendedor, dinheiro a custo menor. Newton, quando você fala disso, você fala da taxa de juros? O que seria? Falo da taxa de juros porque o dinheiro no Brasil é muito caro, enquanto que nos países desenvolvidos nós encontramos financiamento a juros muito mais baratos do que temos aqui, e também falo da carga tributária, porque o nível de carga tributária pago pelo comércio brasileiro, pelas empresas no geral, ela é muito alta. É uma das maiores, se não a maior carga tributária do mundo. E, infelizmente, a reforma tributária, que nós iniciaremos agora um processo de transformação, ela não vai diminuir substancialmente a carga tributária. Então, infelizmente, nós temos poucas perspectivas positivas para o futuro. Mas o que é interessante é que o comerciante brasileiro, ele tem no seu DNA um viés muito forte de desenvolvimento, de sacrifício e de inovação. Então, isso daí que são características extremamente importantes e que fazem do nosso comércio um comércio forte. Perguntar uma coisa, se colocou a carga tributária, então a carga tributária não é que ela atrapalha o comércio, ela atrapalha o poder de compra do brasileiro e diminui o seu consumo. Uma coisa que nós temos visto também, mudanças comportamentais, mudanças estruturais em relação a essa área comércio, tá? Isso aí, por exemplo, eu estava estudando um pouco alguma coisa que está acontecendo na França agora. Assim como no Brasil, muitas lojas estão fechando, inclusive lojas de marca, que a França é conhecida como um polo de compras, né? Mas lojas famosas, lojas de grife, estão fechando, né? Então esse é um problema aí mundial. E uma das coisas que eles colocaram, e o que eu vejo acontecer um pouco também aqui,
é a questão da própria internet. Hoje as pessoas elas estão comprando mais via internet do que na loja física. Isso está acontecendo aqui também em Sorocaba? Como que você vê essa questão de a pessoa deixar de ir na loja física, comprar na internet e o resultado, a consequência para o comerciante físico? Olha, isso é uma tendência mundial. Desde que nós enfrentamos a pandemia, a Covid-19, ela trouxe uma nova maneira de fazer negócios, seja no comércio, nos serviços, na própria indústria. Então, existe hoje ainda muitas pessoas trabalhando em home office. E o comércio não foi diferente. O que se diferencia, ou o que diferenciou alguns comerciantes, é que alguns já tinham se antecipado através dos e-commerce. Então, com as suas plataformas digitais de venda. E isso, então, fez com que alguns empresários saíssem na frente de outros que ainda insistiam ou que ainda insistem em fazer comércio da maneira antiga, da maneira velha. O mundo, ele se moderniza, o mundo evolui. E quem não evoluir junto com ele, infelizmente, fica para trás. Então, a forma de praticar o comércio hoje mudou totalmente. Então, aquela história de ficar esperando o cliente entrar na loja, fazer uma compra de maneira voluntária, de maneira passiva, isso já não existe mais. Então, é preciso que o empresário, que o comerciante esteja antenado com as inovações e com as inovações tecnológicas. Então, aquele que se preparou, aquele que hoje está nas plataformas digitais, aquele que utiliza as redes e as mídias sociais para vender os seus produtos e os seus serviços, estão na frente. Então, quando eu digo que a carga tributária ela é muito alta porque ela inibe de fato o consumo. Então, hoje em dia, por exemplo, quem vivenciou no início do ano a compra corriqueira, anual, habitual dos materiais escolares, puderam perceber que aquela número de compras que existia há 3, 4, 5 anos, hoje já não existe mais. Aquelas filas que nós víamos nas portas das livrarias, das papelarias, hoje já não existe mais, por 2 fatores. Primeiro, porque o poder de compra do consumidor, da dona de casa, do pai, esse poder de compra diminuiu. E segundo lugar, que muitas pessoas estão comprando através da internet, através das plataformas digitais. Então, veja que há uma transformação constante na forma de fazer comércio. Agora, enquanto o Brasil não diminuir a sua carga tributária, não diminuir os gastos públicos, não gastar de maneira eficiente, de maneira inteligente, infelizmente o Brasil não vai crescer. Se nós pegarmos as grandes economias que evoluíram nos últimos tempos, seja a China, seja a Coreia do Sul, por exemplo, eles transformaram a maneira de fazer aquilo que o poder público tem que fazer. E como? Investindo em tecnologia, investindo em conhecimento e investindo em infraestrutura. Porque quando se constrói uma estrada, quando se constrói uma ponte, quando se constrói um edifício público, está investindo em infraestrutura e com isso está se gerando emprego, está fazendo com que a nossa economia ande. Então, enquanto nós não tivermos essa modificação, eu acredito que dificilmente o Brasil vai conseguir sair dessa posição que se encontra hoje. Uma questão importante, você colocou aí do gasto eficiente, tá? Do gasto público. Se fala hoje, por exemplo, muito no corte, precisamos fazer cortes. Existe inclusive aí uma disputa dentro do próprio governo. Você tem aqueles que falam, não precisamos fazer cortes, ou no caso do ministro da Economia, você tem outras áreas que falam, não, você precisa trabalhar em investimentos, mas não tem dinheiro, precisa fazer o corte. E aí você vê também essa disputa, essa questão, você colocou o custo de dinheiro, mas precisa estar com uma taxa de juros que aumentou agora para 13,25%,
que essa talvez seja uma das maiores taxas de juros do mundo. Sim. Tá? Então nós temos aí alguns antagonismos dentro da economia brasileira. Tá? Primeiro, vamos bater ponto a ponto essa questão desses antagonismos. Tá? Primeiro, o que você entende que seria o gasto público eficiente? Aonde o gasto público está errando hoje no Brasil? Olha, desculpe, mas é paradoxal, porque da mesma forma que nós queremos que haja uma eficiência no gasto público, por outro lado, nós não temos eficiência na prestação da maioria dos serviços públicos. Então, aonde que, por exemplo, eu acho que nós deveríamos investir dinheiro e não gastar dinheiro público? Por exemplo, na digitalização, na informatização de informações. Então, pode pegar a maioria das cidades do Brasil hoje, quando uma pessoa vai a uma unidade básica de saúde, a um pronto atendimento, infelizmente a maioria desses lugares ainda estão operando através de fichas, através de cartelas, através de anotações manuscritas. Então, veja bem, uma pessoa vai num posto de saúde, num determinado bairro, é atendido. E ali são feitas vários exames, várias consultas, vários diagnósticos. Passa um tempo, ele vai ser atendido em outro lugar. Ou até mesmo naquele lugar que não mantém as suas informações atualizadas. O que acaba acontecendo? O poder público há um gasto desnecessário. Muitas vezes com a própria consulta, que é demorada ou é mais complexa, quando eventualmente poderia ser mais rápida e mais simples, com o gasto com exames que não são necessários, porque exames eventualmente foram feitos num curto espaço de tempo. Então, esse é um só dos exemplos de tantos outros que nós precisamos estar atentos. Por outro lado, a Receita Federal do Brasil é um dos órgãos mais modernos e eficientes que existem no mundo. O Banco Central brasileiro, ele é um dos bancos centrais mais elogiados e mais eficientes do mundo. Veja o Pix. Hoje uma pessoa transfere dinheiro para outra, um está aqui no Chuí, outro lá no Iapoque, numa fração do quê? De segundos. Então isso demonstra a nossa capacidade de fazer a coisa certa de maneira altamente eficiente. Então, eu acredito que por esses e por outros motivos e exemplos, o poder público tem condições, sim, de gastar de maneira melhor, de maneira mais eficiente e que traga, principalmente, melhores resultados para a população. Vou dar um dado, tá? 1993, se não me engano, teve um estudo aí do Senado Federal em que colocava, na época, um prejuízo, né, de 10, 20 bilhões de reais com o problema das obras inacabadas. Tá? 93. Aí teve um outro estudo, que do Senado também, em 2017, se não me engano, em que o custo, o desperdício, né, com as obras inacabadas já chegava a 1 trilhão. Né? Aí de início, a gente vê, assim, puxa, muito dinheiro perdido. Tá? Muito dinheiro perdido. Mas, daí, na minha opinião, o problema não está no dinheiro perdido, lógico que é um problema. O problema está, em 93 nós tínhamos um problema, em 2017 nós tínhamos o problema, e se você abrir o jornal hoje vai ter um monte de obra inacabada. Quer dizer, os problemas do Brasil não são desse governo, não são do passado, são de séculos e ninguém resolve. Aí, analisando essa questão também do desperdício, de usar bem o dinheiro público, tá? Que isso para mim é uma condição sine qua non para qualquer desenvolvimento de uma gestão pública, de uma sociedade, de um país. Aí nós temos aí um problema aí entre as áreas, entre os poderes públicos, tá? A gente vê, por exemplo, ultimamente aí a discussão que teve entre o STF, mais especificamente o Flávio Dino, e relacionado aí aos deputados com as emendas secretas. E a gente vê aí que
eram emendas de bilhões, e quando foram analisadas aonde foram essas emendas que ninguém sabia de onde eram, tal, que era tudo secreto, tava lá ponte pela metade, tava, sabe, escola pela metade. Ou seja, nós temos aí um problema macro. A gente não vai conseguir resolver o problema micro, por exemplo, em a gente ter um dinheiro para fazer uma digitalização extremamente importante, principalmente em área de saúde, se a gente não começar a resolver esse problema macro que suga bilhões. São problemas que o Brasil tem e foi mostrado e está aí. Tá? Como a gente consegue, então, trabalhar essa parte política para começar a resolver essa situação, para que realmente o valor desperdiçado comece a ser revertido em serviços públicos de qualidade? Como trabalhar a mente, como trabalhar o comportamento do político para reverter essa situação? Então, acho que a questão é muito mais profunda do que simplesmente uma mudança de pensamento de um político. Por que eu digo isso? Porque acredito que tudo isso gira numa questão cultural. Nós temos aqui comportamentos culturais que estão arraigados no nosso povo, que não será modificado. Esse comportamento não será modificado assim de um dia para o outro. Por isso que eu gosto muito das conversas que tentam, de uma maneira ou de outra, pelo menos dar direcionamento para o futuro. Então, quando nós conversamos sobre Sorocaba, e eu até o ano passado era conselheiro do Conselho Municipal de Planejamento, e eu sempre gostei de pensar numa Sorocaba daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos. E não simplesmente discutir as questões que estão aqui postas hoje. Porque as questões postas aqui hoje, nós temos que fazer de tudo para amenizá-las. Mas eu acho que o mais importante é nós olharmos para décadas à frente, para que nós não cometemos os mesmos erros que estamos cometendo agora e cometemos no passado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, olha, Sorocaba cresce de uma maneira até que organizada, mas ela poderia crescer de maneira ainda melhor. Então, de repente, nós fazemos com que a cidade cresça para lugares onde ela não cresce, que ela leve infraestrutura para esses lugares que estão em crescimento e que ela, inclusive, tenha uma política pública de conduzir ou de incentivar a criação de novas indústrias, principalmente nas nossas cidades circunvizinhas. Para quê? Para que nós não nos tornemos no futuro, e num futuro muito próximo, uma cidade grande, cheia de problemas e que nós não vamos dar conta de resolver. Problemas não só de Sorocaba, mas da vizinhança. Exatamente. Então, eu acredito que nós precisamos investir mais na cultura, precisamos investir mais na educação. Primeiro, a educação que nós temos hoje, ela é muito falha, infelizmente. O que nós temos hoje no Brasil, no meu ponto de vista, é um estelionato educacional. Por quê? Porque a maioria das instituições de ensino fazem de conta que ensinam e a maioria dos alunos fazem de conta que aprendem. Por quê? Porque eles estão apenas focados na instituição de ensino em conceder um certificado e o aluno em obter um certificado. Então, aquilo que era mais importante, o que é mais importante, que é o aprendizado, ele fica em segundo plano. Então, hoje nós temos muitas pessoas em várias áreas que não têm condições absolutamente de nada. Por quê? Porque não tiveram uma base sólida educacional e porque não tiveram no ensino superior, seja ele a qual nível, tecnólogo, licenciatura, bacharelado, etc. e tal, adequado. Então, nós, desde da década de 90, quando houve um incentivo para a criação de cursos superiores, nós tivemos um crescimento muito grande
entretanto, com uma qualidade muito baixa. Então, hoje nós temos muitas pessoas que mal leem, mal escrevem e mal falam. E mal desempenham as suas funções, sejam eles em que área estiverem. Então, acho que nós precisamos, sim, fazer com que a população melhore, tenha uma capacidade cognitiva, tenha um intelecto maior, tenha um conhecimento maior sobre, inclusive, a sua própria história. Para quê? Para que, a partir disso, tenha uma capacidade de tirocínio muito maior que tem hoje. Para quê? Para poder escolher os seus políticos de uma maneira mais adequada. Então, os tiriricas da vida que a gente já viu, inclusive, salvo engano, ainda continua sendo deputado federal e já foi o mais votado do Brasil, sabe, desculpe, essas coisas não podem acontecer. Não que ele não possa ser eleito, porque eu acho que os políticos eles acabam sendo um reflexo da sociedade, mas não serem eleitos com pompas e circunstâncias. Tem que ser a exceção e não tem que ser a regra. Eu acho que nós temos sim que valorizar cada vez mais aqueles políticos que estão preocupados com a população, que está preocupado com o dinheiro público, que está preocupado em devolver para a população aquilo que ela merece. A política não pode ser uma brincadeira. De forma alguma, de forma alguma. Então, quando eu vejo pessoas brincando com a política, quando eu vejo pessoas brincando com o dinheiro público, quando eu vejo pessoas subestimando a capacidade das pessoas, quando, por exemplo, levam projetos de lei que são totalmente ignorantes, que são totalmente desprezíveis, isso aí é, sem dúvida alguma, mexer ou subestimar a inteligência da população. Então, o que a população precisa? Precisa de pessoas sérias, pessoas comprometidas, não consigo, mas comprometidas com o público, com as pessoas. Porque a maioria, talvez, não a maioria, mas grande parte da população não precisa do poder público. Tem uma parte da população que não precisa, que não vai em posto de saúde, que os seus filhos não vão em escolas públicas, que moram em condomínios, então não precisam de segurança pública. Enfim, essas pessoas elas não estão muito preocupadas. Agora, a grande maioria precisa. Nós temos que entender que nós somos um país pobre e formada pela sua maioria de pessoas pobres. E uma grande parcela da população, inclusive, é miserável. Não tem condições. Então, enquanto nós não tivermos um olhar para não simplesmente ir lá levar a comida, a bebida, o subsídio, levar a cesta básica, mesmo porque isso aí não dá dignidade para ninguém, e a pessoa que tem dignidade, ela não quer isso. Ela quer emprego, ela quer trabalho, ela quer renda, ela quer lutar com os seus próprios braços. Então, eu acho que enquanto nós não tivermos um olhar para a população, para fazer dela uma população melhor, uma população que tenha capacidade de discutir, que tenha capacidade de sentar à mesa e dizer, olha, eu não gosto disso por conta disso, eu acho que isso tem que melhorar, mas olhando de uma maneira periférica. Enquanto as pessoas olharem simplesmente para os seus umbigos, nós não vamos sair do lugar. Você colocou aí uma questão, que é a questão aí do assistencialismo, vamos colocar assim, as bolsas, né? Eu acho importante você ter uma bolsa família, você ter algumas bolsas, mas eu entendo que seria essa bolsa para a pessoa deveria ser uma coisa provisória e o governo tem que ser uma política de governo, política de Estado, trabalhar em se criar situações em que essa pessoa pare de necessitar dessa bolsa, para que ela comece a se tornar uma pessoa produtiva. Aí o que eu falo, que existe muito efeito de pirona no Brasil, tá? Não se trata a doença, se trata só a febre. Então aí, ao invés de se criar uma infraestrutura para que você consiga aí fazer um acesso dessa população, você fica distribuindo bolsa, distribuindo isso e aquilo e pronto, já está bom demais e ganhei o voto e pronto. O que você acha?
Olha, eu até determinado momento da minha vida eu era contra a esse assistencialismo, principalmente um assistencialismo exacerbado, onde não há contrapartida alguma. De um tempo para cá, mudei a minha forma de pensar, porque eu acho que é importante a existência desse assistencialismo. Entretanto, eu acredito que o modelo que é feito no Brasil é um modelo errado. Por quê? Como você bem disse, é um assistencialismo que perpetua a pessoa no semáforo, falando metaforicamente. Não é um assistencialismo que faz com que a pessoa se capacite, que ela pelo menos se insurja, que ela seja tomada por uma avalanche de inconformismo e diga para si mesmo, esse tipo de vida eu não quero. Porque do jeito que é feito hoje, a pessoa ganha lá Bolsa Família, ganha Vale Gás, Vale Energia, Vale não sei o quê. Vale por filho. É, por filho. Então, o que acaba incentivando as pessoas que têm menos capacidade cognitiva de achar que quanto mais filho tem, melhor é, porque ela vai ter mais dinheiro. Então, é um problema sério. Então, eu acredito que nós precisamos mudar esse modelo. Nós precisamos ter o modelo do quê? Olha, você precisa, mas você precisa até quando? E você precisa por quê? Qual que é a sua incapacidade? Por que que você não consegue gerar renda? Por que que você não consegue arrumar um emprego? Então, hoje que nós temos o menor índice de desemprego na história do Brasil, poxa, será que não estão aí sobrando? Eu, como representante do comércio e do empreendedorismo, do empresariado de Sorocaba, digo a você, nós temos lá muitos associados que têm muitas vagas em aberto e não conseguem preencher, por N motivos. Então eu acredito que, olha, antes de ir para um semáforo, pedir, que é a coisa mais fácil do ponto de vista do esforço físico, não do ponto de vista psicológico, porque acredito eu que para uma pessoa ir para um semáforo pedir, não é uma coisa fácil. Porque quando se submete-se a esse tipo de comportamento, muitas vezes a dignidade já foi perdida. E quando se perde a dignidade, é uma coisa extremamente séria. Então eu acredito que o governo federal, principalmente, deveria mudar a forma de fazer assistencialismo no Brasil. Aproveitar toda essa força que nós temos, para quê? Para fazer com que estas pessoas possam ter o seu emprego, gerar a sua renda, consequentemente, iriam fortalecer a previdência pública e fazer com que o Brasil tenha a capacidade de crescer, porque sem mão de obra, sem renda, sem impostos, o Brasil não cresce. Vou até contar um caso nessa linha que eu presenciei. É um amigo vereador há muito tempo, já faz 10 anos, 15 anos. Nós fomos ele ficou, Luiz, nós vamos levar lá uma cesta básica, né, para uma família, nem lembro onde que era. Aí fui com ele fazia parte de uma de organizações beneficentes. Além de vereador fazia. Aí ele foi, eu lembro que ele bateu palma lá, desceu uma moça grande, forte, bonita, com uma criança no braço. Ele não foi levar a cesta, desculpa, ele foi ver se tinha chegado a cesta, né, se estava tudo certo. Aí não, a gente só veio ver, né, ele vinha ver se já veio. Ela reclamou, olha, demorou 2 dias. Demorou 2 dias, tal, deu uma reclamada. Eu li assim, nossa, mas tudo bem. Aí ele chegou para mim, falou, oi Luiz, olha, tá vendo só, essa já é a terceira geração da família que nós estamos ajudando. Trabalho bacana a gente faz. Falei, nossa, que trabalho incompetente. 3 gerações que vocês estão mantendo nessa situação e vocês não levaram essas pessoas. Olha o que ela fez aí. Ela chegou a ver, faltou 2 dias, demorou 2 dias a cesta básica. Ela não pensa em trabalhar. Você acha que isso é elevar uma pessoa? Aí ele parou, pensou. Vai ficar 4ª, 5ª geração. E isso eu vejo um problema que acontece no Brasil. A assistência social, ela não tem um planejamento de longo prazo. Quando ela tem um grupo de pessoas que ela trabalha com seus assistidos, não existe esse projeto de falar assim, não, nós temos 30 pessoas e nós precisamos elevar essas pessoas.
Não, como nós vamos dar a cesta básica, ou fazer o sopão, ou fazer isso e aquilo? Não existe projeto. Por isso que, tipo, o Natal Sem Fome tá 20, 30 anos aí e não para. E a gente não consegue sair disso. Sim, eu acho importante ter, sim, o assistencialismo, eu acho importante ajudar, eu acho importante levar a cesta básica, eu acho importante levar saúde, enfim, eu acho importante. Entretanto, precisamos ter critérios. Porque senão, nós vamos continuar perpetuando esse tipo de comportamento. E por que perpetuando? Porque é um comportamento mais fácil. É muito mais fácil ficar em casa, aguardando um crédito de uma Bolsa Família, de uma igreja, de uma ONG, de uma prefeitura, de serviço social, fundo social, trazer uma cesta básica, do que sair à luta. Então eu acredito, poxa vida, você precisa de uma cesta básica? Tudo bem, nós vamos te dar a cesta básica. Agora me conte aqui um pouco da sua história. Por que você está precisando desta cesta básica hoje? Ontem você precisou? Amanhã você vai precisar? O que nós podemos fazer para te ajudar? Para te ajudar, para que você possa ser um elemento de autossubsistência. Que você não precise da subsistência dos outros. Então, eu, inclusive, já conversei com políticos a respeito disso e acredito que isso não dá dignidade para as pessoas. Que isso não dá orgulho para ninguém. O que as pessoas querem, elas querem o quê? Trabalho. Elas querem o quê? Renda. Então, quando eu digo, olha... Dignidade. Isso, porque isso tudo vai gerar dignidade. Porque quando a pessoa perde a dignidade, quando ela vai pedir um marmitex na rua, quando ela vai vender uma bala, quando ela vai se colocar numa situação extremamente vulnerável, pedindo alguma coisa, é porque ela já perdeu a dignidade. E quando o ser humano perde a dignidade, é uma coisa muito complicada. Então nós não podemos deixar que isso aconteça. Então eu sou extremamente favorável a quê? A geração de renda, a geração de trabalho. Então, olha, vamos trazer dinheiro subsidiado do governo, por exemplo, que inclusive agora existe o Ministério do Empreendedorismo, que está injetando dinheiro no Brasil para principalmente os micro e pequenos empresários, só que ainda de uma maneira muito incipiente, de uma maneira muito tímida, mas está sendo feito. É um começo. É um começo, não é? Algo está acontecendo. Então, eu sou extremamente favorável que isso seja dissipado, que isso seja difundido, que isso chegue de fato para quem precisa. Então, de repente, uma pessoa ela tem uma pequena marcenaria e ele não consegue crescer. Por quê? Porque ele precisa de uma máquina nova, porque ele precisa comprar um material. E aí, então, o governo vem e consegue dar esse pontapé. Só que, da mesma maneira que nós não podemos simplesmente chegar para as pessoas e dizer, olha, está aqui a sua cesta básica, mate a sua fome, nós não podemos chegar para o micro, pequeno empresário e dizer a ele, olha, está aqui o seu dinheiro e dê o seu pontapé, porque muitas vezes ele não sabe, ele não tem conhecimento. Ele não sabe, por exemplo, que não pode misturar a conta física da conta da pessoa jurídica. Ele não sabe, por exemplo, fazer custos. Ele não sabe, por exemplo, fazer uma divulgação do seu trabalho. Ele não sabe precificar. Então precisa dar capacitação para essas pessoas. Simplesmente entregar o recurso e deixar que ele vá... O recurso vai ser perdido. Vai ser perdido. Ou senão o índice de mortalidade desses empreendimentos vai ser muito alto. Vai ser muito alto. Então nós precisamos ter alicerce. Nós precisamos ter bases sólidas. Nós precisamos, sim, pegar esse dinheiro. O Ministério já entregou R$1 bilhão para aproximadamente 40 mil pessoas. Tem mais dinheiro, precisamos entregar mais dinheiro. Só que eu também acredito que para que ele tenha efetividade, nós precisamos ter coerência, nós precisamos ter capacitação, nós precisamos ter essas várias entidades, principalmente essas formadas pelo Sistema S, SENAC, SENAT, SESI, SENAI, etc. e tal,
ajudando essas pessoas. Então você é um marceneiro, você vai lá no Senai. Para quê? Para aprender a cortar direito uma madeira, para que ela tenha o menor desperdício possível. Você paralelamente vai fazer um curso de capacitação para que você saiba gerir uma empresa, você vai aprender a gestão, você vai aprender então a fluxo de caixa, você vai aprender sobre marketing, sobre vendas, sobre precificação, sobre custos. E aí sim nós estamos criando de uma maneira sólida pessoas que vão replicar. Porque do jeito que é feito, porque se nós entregarmos simplesmente o dinheiro para essas pessoas, nós vamos estar fazendo de uma maneira diferente a mesma coisa que nós fazemos quando entregamos a cesta básica. Porque ao entregar a cesta básica, nós resolvemos algo imediato. A fome que existe. Precisamos matar a fome. Ótimo. E aí? E amanhã? A fome virá amanhã. Virá depois da manhã, virá depois da manhã. A fome vai bater da mesma forma. E da mesma forma com o empreendedorismo. Então, se nós não pensarmos a longo prazo, e se a gente não pensar no Brasil a longo prazo, se nós não tivermos uma política pública para olhar para as empresas, para as pessoas, para a educação, nós não vamos sair desse lugar, infelizmente. E esse crédito sem capacitação poderia gerar até um outro problema, um superendividamento. O cara vai, quebra a empresa. E ele fica com dívida. Aí fica com dívida ainda. Então, é que eu disse, né? Esses dias eu até conversando com o prefeito, eu falei, poxa vida, essa história de conseguir dinheiro para emprestar para os motoboys, por exemplo, para aqueles que querem trabalhar com moto, é uma coisa extremamente interessante. Mas eu disse assim para o prefeito, falei, prefeito, será que quando esse projeto começar, nós não deveríamos começar com um aluguel de moto? Ele olhou para mim e falou, como que é isso? Eu falei, é o seguinte, quando nós falamos que, olha, nós vamos emprestar dinheiro para fulano, e ele vai comprar uma moto e vai começar a trabalhar, nós estamos pressupondo de maneira absoluta e não relativa que essa pessoa tem capacidade total para gerir o seu negócio. Porque, desculpe, você se tiver um carrinho de pipoca, se você tiver uma moto para você trabalhar, uma marcenaria ou uma papelaria, todos são negócios. Todos são negócios. Guardadas as devidas proporções, todas elas têm suas características e têm as suas nuances que precisam ser observadas. Então, pressupõe-se de maneira absoluta que entregando o dinheiro para a pessoa, ela vai lá, compra uma moto, ela começa a fazer, sei lá, Uber, sei lá o que, transporte, de repente a vida dela vai ser uma maravilha. E muitas vezes não é. Então, disso, o que acontece? Ou pode acontecer muitas vezes, é a entrega desse dinheiro, a pessoa compra a moto, daqui 2, 3 meses, ou ela percebe que não é aquilo que ela queria na vida, ou ela percebe que as coisas não são como ela imaginava, e aí ela para de trabalhar com aquilo lá. E o que sobrou para ela? A dívida. A dívida. Então eu disse, será que ao invés da gente começar assim, não seria mais interessante a gente começar com motos alugadas? Por quê? Porque passados 2, 3, 4 meses, se eventualmente a pessoa identificar que não é para ela, ou por qualquer outro motivo, o que ela faz com a moto? Devolve. E a dívida? Não existe. Acabou ali a locação. Então todas essas nuances precisam ser levadas em consideração. Precisam ser pensadas. E pensadas por quem? Pelo poder público, pelas entidades. E esse é o nosso papel. Então, eu fico muito feliz quando a gente senta para discutir essas coisas, para que a gente possa, primeiro, entender o passado, porque nós só estamos colhendo os frutos daquilo que um dia foi plantado. Ou até do que não se plantou. Sim, por ação ou por omissão, nós somos responsáveis. Agora é importante se analisar tudo isso, para quê? Para que nós possamos fazer um futuro diferente. Não errar novamente. Exatamente. Ou que tenham erros, mas que tenham erros mínimos, que tenham erros que possam ser facilmente corrigíveis. Então, eu acredito muito nessa discussão. Acho importantíssimo, nós temos que trazer o poder público, os políticos, a sociedade organizada e até a desorganizada para falar sobre isso. Uma coisa importante,
a gente coloca essa questão de empreendedorismo, erros, né, que às vezes acontecem, que levam aí à morte de um empreendimento, e muitas vezes nós colocamos assim, de um motoboy, às vezes da pipoca, mas isso aí não acontece só em camadas mais baixas, esses erros acontecem inclusive em camadas mais altas. Com certeza. Eu cito um caso de um conhecido, ele saiu de uma grande empresa, engenheiro, saiu de uma grande empresa, área de alimentos, e ele falou: Luiz, eu vou fazer agora amendoim, né, torrefar o amendoim lá e vou vender, porque e ele tinha um cargo de gerência, um engenheiro com cargo de gerência, mas agora, aquela velha história, eu compro 10, vendo por 20, tá tudo lucro. E até interessante que as pessoas perguntam pra gente, pedindo sim um conselho, mas não é um conselho. Elas perguntam pra gente para que a gente, não, tá tudo certo, vai ser bacana. E quando você fala, viu, mas tem isso, a pessoa, não, você tá querendo urubu, você tá querendo melar o meu negócio. Eu falei para ele, olha, mas você viu o custo disso? Você viu a carga de tributos? Você vai ter qual vai ser a sua logística de entrega? Não, vai ser um comprador único, ele vai vir comprar tudo. E se esse cara quebrar, esse cara... Não, Luiz, isso não existe. Hoje ele é funcionário público, porque ele quebrou a empresa. E olha, isso é muito interessante porque essas histórias elas se repetem. Então, por exemplo, o meu pai, que foi presidente da nossa associação comercial por 5 anos, foi comerciante por 60 anos, agora não mais, e na época que ele começou, lá na década de 60, ele começou de que forma? Amadoristicamente, instintivamente. Nem empiricamente não era, porque ainda não tinha vivência suficiente, não é? Mas foi por instinto. E a empresa durou 60 anos. Então, poxa, parabéns. Eu conheço vários, inclusive na minha família, também empresários que começaram há 40, 30, 50 anos, que estão aí, são vitoriosos, graças a Deus, ótimo. Hoje em dia não acontece mais isso. Hoje em dia, tudo que for feito de maneira amadora, ela tem um altíssimo índice de insucesso. Então, para tudo hoje na vida, simplesmente tudo na vida hoje, precisa haver o quê? Planejamento. Então, quando eu digo que nós precisamos sim ajudar as pessoas, que nós precisamos sim levar dinheiro a juros até subsidiados, mas se não houver este complemento da capacitação, é dar murro em ponta de faca. Nós não vamos sair do lugar. Porque as pessoas, elas pensam que empreender é perdi o emprego, peguei meu fundo de garantia, minhas verbas rescisórias e vou abrir um negócio. Desculpe, isso não é empreender. Isso beira ao kamikaze. Beira ao suicídio. Empreender é, antes de tudo, fazer um planejamento. Empreender não é simplesmente olhar para a sua cozinha e olhar para os seus amigos e ouvir deles, olha, aquele bolo que você faz, que é uma receita da sua avó, é algo excepcional e você deveria vender. Vai começar a fazer... Não é, empreender não é isso. A gente escuta muito isso. Empreender não é isso. Empreender não é você, que é um bom costureiro, uma boa costureira, e começar a trabalhar para fora, achando que aquelas habilidades pessoais que você tem serão suficientes para manter um negócio. Desculpe, isso não existe. Isso não existe. Mesmo porque muitas dessas habilidades, que para você é uma coisa importante, não é importante para o mercado, não tem mercado. Sim, e outra coisa, quando a gente trata de sociedades unipessoais, então o cara que vai vender a pipoca, o sujeito que vai fazer uma costura, o cara que vai ser um motoboy, esses negócios unipessoais, eles são limitados. São limitados. Porque vamos imaginar, você tem uma moto potente, você é um bom motociclista, mas quantas entregas você consegue fazer por dia? Como você vai escalar isso? Não tem como. É simplesmente impossível. E as pessoas não pensam isso. Então não é que eu vou começar isso, então eu vou... E quanto que você vai ganhar por mês? O seu ganho é limitado.
Agora você precisa, talvez, começar nesta função, obter conhecimentos, para algum dia você, então, ser um empreendedor macro, algo maior, que você, então, possa imaginar. Olha, hoje eu conheço do meu negócio. E agora eu posso, então, ter outras pessoas trabalhando para mim. Por quê? Eu vou poder mandar da maneira correta, vou poder supervisionar, eu vou poder cuidar, eu vou poder saber qual é o custo, qual é o preço de venda. Aí sim, aí eu transformei algo que era totalmente amador em algo que é profissional. Então, nós precisamos ter esse controle, e guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa da cesta básica. Então eu tenho aqui a ousadia de fazer a comparação da cesta básica com o dinheiro a juros subsidiado. É a mesma coisa. Então não adianta nada você dizer, olha, você é um cara legal, um cara joia, e você vai ocupar tal cargo. Desculpe, você não tem capacidade, você não vai sair do lugar. Você não vai ter sucesso. Você precisa se preparar. E aí a gente volta na questão cultural, que enquanto nós tivermos um povo que não sabe falar, não sabe escrever, não sabe interpretar um texto, não sabe raciocinar, não sabe se portar, não sabe se comportar, desculpe, nós vamos continuar tendo um Brasil que a gente tem hoje. Então a gente precisa investir no quê? Primeiro na educação, mas numa educação de qualidade. Não é aquela coisa de, eu faço de conta que ensina, você faz de conta que aprende. Não, a coisa tem que ser muito mais profunda. Uma coisa interessante que a gente falando essa questão de educação, a gente faz uma análise das universidades, das faculdades do ensino superior, tá? Quando você compara aí com outras universidades aí no mundo, você vê que a universidade, ela não, é uma coisa que você colocou, ela não forma a pessoa para ter um canudo. Aqui se forma para ter um certificado. Muitas universidades, elas criam elementos para que as pessoas que saem, e acontece muito disso, pessoas que saem das universidades, elas montam negócios. Elas criam o seu emprego, elas não saem simplesmente com um canudo. E eles têm também vamos dizer assim, um trabalho de networking entre eles, entre as universidades, entre os alunos, né? Até para que se unam na formação de negócios. Vou dar um exemplo. Você tem aí um aluno, um engenheiro que está desenvolvendo um projeto muito interessante aí na universidade de um produto novo. Aí ele quer fazer. Mas existe aí os formandos também daquela escola que vão se formar de contabilidade, de economia, que tem interesse em trabalhar junto e trabalhar a questão de mercado. Aqui no Brasil não existe isso. O ensino universitário, ele simplesmente vai, a pessoa faz, cumpre a carga, tem suas notas e sai. Abraço. Não tem essa preocupação de mercado. Inclusive, muitas vezes, a própria universidade não faz nem o estudo se aquele curso está gerando emprego. Muitas vezes a pessoa sai da faculdade com um diploma que não tem colocação nenhuma. Luiz, eu tenho debatido esse tema, educação, apesar de não ser a minha área, mas acredito que a educação é a base de tudo. Tenho debatido isso de maneira muito frequente ultimamente e tenho dito, olha, que infelizmente, o nosso sistema educacional, ele forma repetidores de informação. O que isso quer dizer? A pessoa começa a estudar lá no ensino primário, fundamental, médio, e ele vem sendo instruído a repetir informações. Para quê? Para que ele possa, em determinado momento, ter a capacidade de repetir aquelas informações que ele acumulou diante de um vestibular. Ok? Sim. É o nosso sistema. Que é o nosso sistema. O sistema americano, por exemplo, e eu estive agora em Nova York participando da maior feira de empreendedorismo do mundo e tive contatos com grandes pensadores
do mundo empresarial e também contato com professores universitários. Então, como é nos Estados Unidos? Lá, eles têm um sistema construtivista, que é o sistema que eu escolhi para os meus filhos quando eles tinham 3 anos de idade. Minha filha hoje tem 27, meu filho tem 24. Que é o sistema que ensina as pessoas a pensarem. Ensina as pessoas a ter condições de discutir sobre todo e qualquer assunto. E não pessoas que simplesmente pegam a informação e vão lá na frente e repetem, como é o nosso ensino hoje tradicional. E aí o que acontece? Por exemplo, chegou no final do ano agora, em dezembro, o meu filho, que estuda na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, faz lá o 5º ano de Engenharia Mecânica, reuniu os amigos dele de escola na minha casa. Então, havia lá aproximadamente 10 amigos. Dos 10, 8 estão ou formados ou estão se formando em universidades públicas. De 10. Tá? E dos 10, todos eles formados em cursos de ponta, melhores, das melhores profissões, como, por exemplo, direito, engenharia e medicina. E o que eu vi ali é uma coisa que eu vi a vida inteira com eles. Primeiro, uma comunidade colaborativa. Uma comunidade solidária. Uma comunidade que tem um olhar periférico. Então, só isso já me deixa extremamente encantado. Porque todos ali têm capacidade argumentativa sobre qualquer assunto. Todos ali olham para os problemas da comunidade deles e do seu entorno, seja do seu bairro, seja do seu prédio, da sua cidade, do seu estado, do seu país ou fora do país, de uma maneira plural, de uma maneira coletiva. Então isso me deixa extremamente feliz. Por quê? Porque essas pessoas, quando profissionais forem, eles vão ser o quê? Serão pessoas que vão abraçar outras pessoas, que vão replicar tudo isso que aprenderam. Então, lá nos Estados Unidos, quando uma pessoa entra numa universidade, e lá, por exemplo, a coisa já começa a ser diferente, porque lá não existe vestibular. Lá existe o tal do application. Sim. Então, a pessoa, para ser admitida, para ingressar numa universidade, não é ela que quer. É a universidade que vai analisar o currículo e as ações dela para ver se tem condição de entrar ou não. E não é só a capacidade intelectual. É todo um histórico. Um histórico social, inclusive. Inclusive. E aí, então, vai admitir ou não. Outra coisa interessante é que o valor anual dos cursos, eles são praticamente iguais. Eles giram entre 90 e 120 mil dólares anual. Seja numa universidade de pouco prestígio, ou seja em Harvard. Então, o preço é praticamente o mesmo. O que diferencia são as bolsas que são dadas, e etc. e tal. E aí o que acontece? As pessoas nos Estados Unidos que se interessam, que se esforçam e que conseguem ingressar numa universidade, elas sabem o quanto aquilo é uma oportunidade de ouro. E o que elas fazem com esta oportunidade? Elas transformam. Então os professores estavam me contando que, diferentemente aqui no Brasil, aonde no ensino superior, hoje um professor chega na sala de aula e fala, olha, leiam esta página, para que nós possamos discutir na aula seguinte, e chega na aula seguinte, 2, 3 leram, porque ninguém está nem aí com nada. Lá nos Estados Unidos, não. Os caras falam, olha, leiam tal livro, que daqui 3 dias nós vamos discutir. E chega no dia, lá todo mundo lê o livro, e todo mundo vai sentar e tá de igual para discutir. Entendeu? Então, quando que nós vamos chegar nisso? Como é que nós vamos fazer isso? Mudando a base. Se nós não mudarmos a base, continuarmos a fazer o que a gente faz, ou seja, né, você faz as mesmas coisas e vai obter os mesmos resultados. Então vamos lá.
Por os próximos 30 anos, dentro da sua linha, vamos pensar aí que nós vamos transformar o Brasil e em 30 anos nós vamos estar um Brasil próximo aí dos Estados Unidos. Que é possível? É. Temos que trabalhar. A China, como nós colocamos, tinha um PIB parecido com o do Brasil em 94. Onde a China chegou? Nós temos condições, nós temos estrutura, nós temos cabeças boas, um povo que trabalha, um povo inteligente, nós temos recursos. Quais seriam os primeiros passos para a gente seguir essa linha? Dentro da educação, quais seriam as primeiras ações que nós teríamos que implementar? Até que seja de uma situação micro. Primeiro passo, segundo passo, o que nós temos que começar para fazer essa caminhada? Eu acho que, em primeiro lugar, é ter professores com um pensamento diferente. Porque quem forma as crianças são os professores. E, infelizmente, os professores que estão formando as crianças hoje são aquelas que não tiveram uma formação básica adequada e que entraram nessas universidades que são, na verdade, fábricas de diplomas. Não são fábricas de professores e de profissionais. Então, nós precisamos primeiro mudar a sistemática de formação dessas pessoas. E, em segundo lugar, mudar a sistemática de ensino. Não fazer mais com que as pessoas sejam apenas repetidores de informações. Porque se você pensar bem, todas as pessoas que não têm capacidade cognitiva mediana, elas são repetidores de informações. Então elas abrem hoje uma rede social e lê lá uma manchete e ela pega, diante daquilo que ela leu, ela repete. Mas ela não se aprofunda. Ela não sabe o que de fato está escrito. Ela não sabe qual é o sentido. Ela não sabe qual é a fonte. Ela não sabe nem se aquilo é verdadeiro. Não sabe se aquilo lá existe. Ela sabe a letra, mas não sabe o conteúdo. Não sabe nada. Então ela é um repetidor. Isso me deixa muito preocupado. Por quê? Porque as pessoas, elas, por exemplo, leem hoje resumos de informações. Elas leem resumos de livros e saem por aí propagando informações que elas não sabem, que elas não têm conhecimento. Então, primeiro, teríamos que mudar isso. Segundo, nós precisaríamos ter um nível de exigência maior. Precisaríamos valorizar mais os professores, porque hoje em dia as pessoas não estão querendo mais se tornar professores. Por quê, professor? Primeiro, entra na sala de aula, ele é totalmente desvalorizado, desrespeitado, ele é menosprezado. E segundo, ele não tem um ganho que seja compatível com aquilo que ele representa. Eu não quero dizer que nós precisamos ter aqui a valorização que tem no Japão, por exemplo, onde o professor é autoridade. Como nos Estados Unidos, por exemplo, hoje um professor universitário nos Estados Unidos, iniciante, ganha $240 mil por ano. Ou seja, são mais de R$120 mil por mês. É uma remuneração mesmo para os americanos extremamente boa. Eu não estou nem querendo dizer isso, mas a gente precisa melhorar. E aí, quando a gente melhora a capacidade de pensamento, a gente torna as pessoas questionadoras. Quando se tornam questionadoras, elas se tornam pessoas mais exigentes, mais seletivas. E aí, se tornando mais seletivas, elas têm mais poder de argumentação. E quando se tem mais poder de argumentação, se chega muito mais longe, porque se tem capacidade de exigir. Só para fazer um comparativo, o professor universitário, $240 mil. Um juiz municipal, 120 mil. O professor universitário ganha mais que um juiz. Sim, sim. Por conta da importância dele na formação até dos juízes. Sim. Para você ver como é importante a valorização. E não é só a valorização econômica. A valorização econômica, no caso dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, é uma questão de consequência. Não é o objetivo principal. O objetivo principal é que as pessoas se sentam valorizadas. Porque é diferente você entrar numa sala de aula sabendo que ali tem pessoas que querem aprender, que querem evoluir, querem ser pessoas melhores, do que você entrar numa sala de aula que a pessoa está ali, que ela nem sabe por que ela está ali. Que ela não sabe qual a razão da sua existência, qual a razão do seu futuro. Se você perguntar, por exemplo, para um aluno universitário desse, o que você se imagina fazendo daqui 5 anos? Ele vai dizer para você que eu nunca pensei nisso.
Você tá louco que eu vou pensar daqui 5 anos? Eu vou dar até uma situação pior. Eu participei de uma formatura recentemente, Universidade Pública Federal, e tava lá os alunos responsáveis, né, por cada curso, e um deles foi fazer a oratória da turma. A oratória da turma dele foi a seguinte: olha, eu vim aqui para reclamar. Nós estamos aí, a universidade não pensa que ela fica dando trabalho, mas aqui tem gente que também trabalha, como que a gente pode... E fica uma cobrança para a gente comparecer isso, comparecer aquilo, e ter que fazer trabalho. Ele está reclamando que o pessoal fazia ele estudar. E ele é orador da turma. Numa forma... Envergonhador, né? Pelo amor de Deus, o que é isso, gente? O governo federal deu possibilidade para esse cara estudar, ele está reclamando. Aí eu faço a comparação com outros países. Lá, em outros países, você quando consegue entrar na universidade, é uma vitória. Sim. E eles agarram isso com os dentes. Aqui tem esse pensamento. Sim. Enquanto a gente não mudar esse pensamento... Sim. Mas olha, não você vamos chegar em veja, lugar nenhum. o meu filho que está no último ano, lá em Curitiba, ele diz: pai, desculpe, mas eu não estou lá para fazer política e não estou lá para discutir essas questões que não pertencem a mim. Eu estou lá para discutir as questões que são inerentes à minha profissão. À minha profissão. Isso. Claro, eu vou discutir todos os assuntos, eu discuto. Só que eu não vou entrar em discussões sobre salário do professor. Não vou discutir sobre se a nossa sala de aula está pintada, deixada de pintar. Amigo, eu estou aqui para estudar. E quem faz o curso é o aluno. Não é a faculdade, não é a universidade. É ele que tem que ir lá e demonstrar interesse. É ele que tem que ir lá, lutar e fazer do curso algo que seja bom e eficiente para ele. Agora, existem algumas pessoas, e quando eu digo, olha, nós temos que ser inconformados, nós temos que ser argumentador, nós temos que ser pessoas que sabem discutir, tudo isso com fundamento. Porque não adianta nada você sentar à mesa para discutir um assunto e você não tem nenhum tipo de capacidade de conhecimento. Então, você fica o quê? À margem. Então, precisa ter o quê? Conhecimento. E para ter conhecimento, precisa estudar. As pessoas falam, eu vou fazer direito, não, vou fazer um curso X, PTO lá, porque não precisa estudar. É um ledo engano. Todas as profissões precisam estudar. Um mais, outras menos. Mas precisa estudar, porque nós vivemos num mundo totalmente inovador. Hoje as coisas são de um jeito, amanhã elas são de outro jeito. E quem não estiver antenado, fica para trás. Sabe? Então, desculpe, você anda no centro da cidade, você vê umas lojas que parece que o mundo parou. Né? O relógio do tempo parou e a pessoa está ali. Né? Você foi tirar lá uma mochila da parede, acho que fica até a marca, né? De tanto tempo com aquela... O mundo mudou, as coisas mudaram. É importante sair da caixa, é importante sair do seu meio, é importante você ter essa visão longínqua para que você possa entender. Então, eu acredito que se nós queremos mudar esse país, nós temos que começar mudando a educação, o jeito de fazer educação. E mudar o jeito de fazer educação não é fazer o que foi feito no governo Fernando Henrique Cardoso, que abriu um número excessivo de cursos superiores. Eu, por exemplo, quando estudei, na minha época existia 38 faculdades de Direito no estado de São Paulo, hoje passam de 1.000. E eu pergunto para você, e a qualidade do ensino? E a qualidade? E a qualidade. Então, por isso que a gente acaba tendo que, depois de formados, capacitar, ajudar essas pessoas. E ajudar bastante. Por isso que muitas pessoas, por exemplo, acabam desistindo. Elas fazem um, dois, três, 4 exames da OAB e depois desistem. Porque, é muito difícil, é muito complicado. E depois, né? Conquistar a carteira, por exemplo, não é uma coisa simples. Só que depois, o que vem depois,
é muito mais difícil, é muito mais complicado. E nem pode ser simples. Porque essa pessoa vai defender o direito de alguém e, se mal defendido, você pode comprometer totalmente a vida dessa pessoa. Sim. Então ele tem que demonstrar conhecimento para poder trabalhar. Então eu defendo que nós tenhamos uma qualidade de ensino diferente. E não uma quantidade de ensino como nós temos hoje. Eu sou favorável a quê? Tem que pagar mais para o professor. Tem que mudar a cabeça das pessoas e mostrar para elas, olha, quanto mais você estuda, maior será a sua remuneração. Tem que mostrar isso. Então, só para encerrar esse assunto, educação, quando você falou, né, as faculdades e as universidades nem sabem se o curso está proporcionando emprego, se o curso está dando suporte para a pessoa. Viu? Eles não estão nem aí. Eles montam cursos. Não estão nem aí. Eles querem saber quanto que nós vamos ter de retorno. Qual é o nosso ROI? É isso que querem saber. É isso mesmo. Eles não querem saber de nada. Então, eu até estava dizendo também essa semana, porque esse assunto tem sido latente, tem sido recorrente. Eu disse, olha, o dia que um curso universitário, uma universidade de Sorocaba, por exemplo, identificar que para que ela possa vender mais cursos, ela conseguir capacitar o seu aluno para se tornar um empreendedor, ela vai ter muito mais sucesso. O que exatamente eu estou querendo dizer? Se ela chegar, tem 50 alunos de engenharia, e se ela chegar e falar assim, olha, quem aqui quer ter um escritório de engenharia? E 30 falarem, eu quero. Tá bom. Então nós vamos capacitá-lo para ser dono de um escritório de engenharia. Eu quero ser empregado. Então nós vamos prepará-lo para ser empregado, porque até para ser empregado precisa ser preparado. E aí, você imaginou? Depois de um ano de formado, eles têm lá os índices. Olha, dos 50 nós temos 20 empregados, nós temos 30 que conseguiram montar o seu escritório. Ou seja, trazer resultados. Porque as universidades, as faculdades, infelizmente, elas estão preocupadas com a capacitação técnica. Então, se formam em direito, amigo, pega aqui o teu diploma e você está pronto para ser advogado, juiz, promotor, delegado, procurador, escrevente. Você pode ser o que você quiser. Auditor fiscal, fiscal da secretaria de não sei o quê. Você pode ser um monte de coisa. Agora, e aí? E para ser advogado? É simples assim? Vai lá, pega a carteira, se habilita, passou no exame da OAB, que é um negócio complicadíssimo. Só que o complicado de verdade vai acontecer depois. Vai acontecer depois. Quando a pessoa for ao mercado de trabalho, quando ela for conquistar o seu cliente, e ver que as coisas não são como ela imaginava. Porque as pessoas, muitas vezes, ela fala, agora eu tenho a carteira da OAB, eu tenho o CRM, eu tenho o CRO, seja lá o que for, e pensa, onde é que eu pego o cheque de 10 mil reais? Estou procurando até agora. Não é? Isso não existe. Isso não existe. Então, quem identificar isso? Falar, viu, o que você quer ser? Eu sou médico. Tá bom. Mas qual profissão, qual nicho que você quer seguir? Eu quero ser funcionário público. Tudo bem. Então, vai estudar para concurso. Vai se preparar para isso. Saiba que lá você vai ter uma vida assim, um quadradinho. É isso que você quer? Vá para lá. Não, eu quero ter a minha clínica. Opa, você quer ser empreendedor. Você quer ser dono de um negócio. E para ser dono de um negócio, desculpe, você não pode ser acadêmico. Porque o acadêmico, ele está com a cabeça ali voltada para o tecnicismo. E não voltada para ser um empresário. Entendeu? Na realidade, o médico, a gente vê muito isso. O médico, quando você colocou essas duas diferenciações, vou trabalhar num hospital, você intensivista, ou você trabalhar no serviço público. Você falou do quadrado, é aquilo ali. Não, eu vou montar uma clínica. Mas você vai montar uma clínica, além do conhecimento técnico, você tem que ter conhecimento de mercado, você tem que atrair cliente, você tem que saber vender o seu produto. É um plus maior. Eles ganham muito mais, mas o trabalho e o conhecimento, a carga de conhecimento que esse médico tem dentro de uma clínica dele é maior do que você vai ter sendo empregado. Então,
Todos têm vantagens e desvantagens, mas você tem que saber aquilo que você quer, que de repente você não está direcionado para isso, você está direcionado para aquilo. Sim. E isso, infelizmente, as faculdades não fazem. E essa questão, essa junção, inclusive que eu falei de início que as universidades fazem aí fora, você até colocou aqui os engenheiros, essa união dos engenheiros, vocês querem montar negócios, como eu falei, às vezes entre eles montam negócios. Isso existe já fora. A gente poderia até copiar um modelo, mas infelizmente ainda não se faz. Eu acho que nós temos que começar a trabalhar as universidades, Sim, olha, começar a trabalhar para começar a implementar isso. Não tenho dúvida. Olha, eu agora no final do ano, nós tivemos eleição na OAB, né? E eu sou advogado há 34 anos. Né? E venho de uma família de comerciantes, de empresários. Estou lá na Associação Comercial já há algum tempo, exerço hoje a vice-presidência. E em alguns momentos, inclusive, eu mesmo me questionei o que um advogado faz numa associação comercial, né? Já que, inclusive, o advogado não pode fazer comércio. E hoje eu tenho muito claro de que, independentemente da profissão que você tenha, se você é um profissional liberal, se você tem uma empresa, se você tem um carrinho de cachorro-quente, de pipoca, ou se você é um motoboy, você precisa olhar para o seu trabalho como um negócio. Se você não tiver esse olhar, você não vai ter sucesso. Você não trabalha. Então, agora nós tivemos eleições na OAB, e eu sugeri que nós criássemos, e vai ser criado, a Escola do Empreendedorismo da Advocacia. Inclusive, agora eu fui nomeado como presidente da Comissão de Empreendedorismo da OAB Sorocaba, e nós vamos lançar, o mês que vem, a Escola do Empreendedorismo da Advocacia. E eu gostaria, através da Associação Comercial, levar essa escola de negócios, essa escola de empreendedorismo, para todas as profissões liberais. Porque eu acredito que se nós não tivermos esta preparação técnica, nós vamos continuar tendo os mesmos resultados que nós temos hoje. Você sabe que, inclusive, nos Estados Unidos, esse ensino sobre gestão comercial, sobre marketing, começa no colegial. Sim, sim. Nós temos no colegial, até na high school. Sim. Eles têm aula de marketing, têm aula de publicidade, têm aula de vendas. Isso é muito importante. Inclusive é importante para que as pessoas conheçam todos esses vieses e possam, inclusive, dizer: isso eu não quero, isso não interessa para mim, eu quero ser funcionário, eu quero ser funcionário público. Não, porque isso não tem problema. Pelo contrário, você ser um funcionário público, até, dependendo do cargo, é até difícil você entrar, você tem que ter uma grande capacidade. Sim, agora, por exemplo, não é porque você é um funcionário público que você não pode ser um empreendedor. Não que você tenha que ter uma ocupação fora. Você pode empreender dentro de uma repartição pública, por exemplo. Você pode torná-la muito mais eficiente, você pode torná-la muito mais tecnológica, você pode torná-la muito mais dinâmica, muito mais eficaz. Então existem princípios que podem ser aplicados ali. Inclusive esse empreendedorismo dentro da administração pública é uma coisa que falta no Brasil. Com certeza. Porque se as pessoas, não em todos, mas em muitas seções, em muitos lugares, olhassem para os departamentos como se uma empresa fosse, a coisa seria diferente. Seu último recado aí, sua última colocação, sua última opinião aí pra gente, pro público aí que tá vendo essa entrevista. Olha, eu digo o seguinte: não desista nunca dos seus sonhos. Vá em busca deles e lute diariamente. Saiba que não é fácil conquistar as coisas, mas que é possível conquistar. E preste atenção que muitas vezes nós reclamamos das condições que temos e, inclusive, muitas vezes ficamos olhando para os nossos concorrentes, mas deixamos de olhar para nós mesmos. Saber que a força de que cada um tem está dentro de si
e que nós precisamos primeiro ter um autoconhecimento. A gente precisa, em primeiro lugar, saber quem somos nós. A partir do momento em que eu sei quem sou eu posso então começar a planejar e a decidir o meu futuro. E esse futuro só será criado com muito esforço. Então, quando você pensar na sexta-feira à noite, eu vou então descansar, saiba que tem muita gente que está estudando. Saiba que no domingo, no sábado de manhã, quando você falar, hoje eu vou descansar, saiba que tem muita gente que está estudando, que está se capacitando, que está melhorando, que está fazendo uma viagem para conhecer outros lugares, para conhecer outras pessoas, para se capacitar, para se melhorar. Então precisa ter uma dedicação muito grande. Quando se olha para alguém de sucesso, saiba que ali teve muito trabalho, muito esforço, estudo, muita dedicação e muito estudo. Eu digo aos meus filhos, para quem não estuda, ou para quem estuda, as coisas já não são fáceis. Isso eu falo para as minhas filhas também. Imagine para quem não estuda. Muito obrigado, Newton. Nilson. Newton, eu falei certo. Muito obrigado. O espaço está aberto. Muito ótimo. Vamos conversar de novo e como nós falamos, são conversas que nós estamos fazendo, mas o objetivo agora são tomar ações práticas. E nós vamos trabalhar depois para pensarmos juntos nessas ações e como implementá-las. Que o projeto, como eu falei, o Bom Senso Brasil. Inclusive é Bom Senso Brasil, construindo hoje o Brasil de amanhã. Acho ótimo, e tem muita gente aqui em Sorocaba, mas muita gente que gosta de pensar, quer pensar e principalmente quer contribuir para uma sociedade cada vez melhor. Conte comigo. Muito obrigado. Nada.